Convidando as pessoas aqui para entrar na live. Matheus. Matheus. E aí? Vou ter que virar, né? Isso. Pera aí que eu tenho que arrumar. Beleza, Aí, tranquilo. Vamos ajustando aí. Quando o pessoal vai entrando, a gente vai ajustando. beleza. Isso. O som tá legal. Tá chegando legal Som aqui. tá Você tá me legal? ouvindo bem? Tá me ouvindo Tô. bem? Não, tô sim, tô de fone. Só deixa eu pegar um negócio aqui. Eu vou ter que ficar segurando. Você vai cair. Nossa. Pode ajeitar aí, dá tempo. Não, tá tranquilo aqui. Tá O pessoal tá tranquilo. entrando aí. Bastante gente. 17 pessoas. Aí, ó. Vamos ver quem tá entrando. Paulinha Ferreira, Lívia, Vitória, Patrick, Isaac, Tem uma pessoa. Davi. Ó, Tem uma pessoa que entrou aí que a gente tem que falar dele, ó. O Davi, ó. a gente vai falar dele nessa live. De Davi tá Carlito, aí. Rafael, Ana, a Dani, esposa do Paulo, Keren, Giovana, Vitória falou que Bastante tá ouvindo gente. bem. Então tá bom. Alexandre. Opa, eu mudei de filtro aqui sem querer. Aí voltei. Ana, beleza. Elielton também tá aí. A Amanda, Mandinha. Tem bastante gente. Vamos começar então, Matheus? Vamos lá. Bora lá. Tá nervoso? Nada? Relaxa. Tem nada, tem nada polêmico, não. Na última Então, entrevista teve muitos tópicos polêmicos, mas eu, porque o Newton é polêmico. eu vi. Eu vi. Tomara que seja mais tranquilo, né? E teve até uma pergunta que você fez lá na outra live e que fizeram ela também, a mesma pergunta, só que eu citei só outra pessoa, mas eu vi que você tinha perguntado. Ele respondeu uma Ah, pergunta lá que você fez. que se toca instrumento, né? Você toca instrumento, isso É, mesmo. eu vi ele respondendo. E ele não toca instrumento nenhum, olha Então, pra você ver. Só solfejo. diferenciado. Enfim, vamos começar então, gente. Esse aí é o Matheus, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? A maioria Matheus, conhece. músico, diretor da parte musical da Assembleia de Deus. Ex. Ele também, ele também é tudo lá. Tudo, tudo, tudo. Faz de tudo. Multi-instrumentista. Em pensar que eu comecei com você, né? Nós dois É, iniciou junto na música, só que aí eu verdade. não fui pra frente. Alguém tem que dar certo. Então, Enfim, eu- Matheus, faz uma breve apresentação sua então pra gente. então, sou o Matheus, né? Acho que a maioria das pessoas aí me conhece. Eu gosto muito de música e sempre desde a adolescência, desde criança, ouvia muita música e gostava muito de música, muito de instrumento. Muito por parte de uma pessoa que a gente vai falar aí, que está aí na live, que é o Davi, por influência quase total dele. Então eu sempre fui crescendo nesse ambiente musical e sempre gostando muito de música, né? Comecei com violino na orquestra, chamava Orquestra Triunfo, que era sob regência do Davi aí, e depois eu passei pro saxofone e por último eu terminei no teclado, que foi onde que eu mais me identifiquei, assim, né? Gostava muito da parte de harmonia, de fazer harmonia e melodia junto, então o teclado foi uma peça essencial para fazer isso. Aí eu me identifiquei completamente. Tem Mas até eu acho um que é vídeo isso. muito, tem até um vídeo muito famoso nosso tocando violino no YouTube, né? Tem. Faz parte. É o começo. É o início de tudo. Então, eu também, eu comecei junto com você, Matheus, vai pra você ver. E eu Então, fiquei no violino. Mas tá bom, Deus tem os fa- planos de cada um, né?
Passou para as vozes. Depois eu saí dessa parte do instrumental e fui para as vozes. Matheus, fala um pouco também da sua vida ministerial lá na igreja, desde quando você começou também, como que foi, só para a gente fazer um catado Uhum. de tudo aí. Na igreja, assim, sempre fui da igreja, né? Nasci na igreja, mentira, só não nasci na igreja porque no dia tinha culto. Mas é brincadeira que eles fazem. E criado na igreja e sempre ouvia muita música. O pessoal mais antigo tocava bastante música e bastante música boa. Então, o meu crescimento foi nesse aspecto aí. Aí, com, com o iniciar da adolescência, eu entrei na orquestra do Davi, aprendendo partitura primeiramente, né? A gente aprende a parte teórica, aprende partitura, depois vai para a prática. Aí eu comecei com o violino. Então, dentro da igreja, comecei com o violino na orquestra do Davi. Eles estão falando do vídeo aqui, Estão ó. comentando o nosso vídeo aí, ó. Eu tô vendo. Depois a gente coloca o link para vocês verem. Aí eu comecei na orquestra com o Davi, né? Davi Carlos Evangelista. E ele, como ele era meu tio, a gente tinha uma certa familiaridade, ia na casa, entrava na casa, você sabia, né? Fazia tudo que queria na casa e na casa dele. Tinha ensaio para tudo qualquer canto lá na casa dele. E eu comecei na orquestra. Aí fui desenvolvendo na orquestra. O Dum, que foi bastante tempo maestro lá, ele me chamou para tocar saxofone na igreja. Aí eu comecei depois com o Ministério do Saxofone na igreja. E eu fui desenvolvendo, comecei em 2009. Em 2012, foi a cantata que eu tive as primeiras músicas que eu escrevi, né? Que eu transcrevi os arranjos para os metais. E que foi a música Tudo Entregarei e a que você solo de rock, né? Que ele chama solo de rock, Só de mas rock, só em Jesus. só em Jesus. Então essas duas músicas foram as duas primeiras músicas que eu fiz a escrita para os metais da igreja. Mas agora para a orquestra também já tinha algumas músicas que eu escrevi, uns arranjos lá. Tinha um hino 39, 432, tinha mais uns outros lá. O Davi deve lembrar mais aí. Aí fui desenvolvendo essa parte escrita também. Depois eu passei pro teclado, o ministério de tocar teclado na igreja, né? Eu era o tecladista da igreja junto com o Gustavo, depois fui só eu. O Gustavo saiu, ficou só eu. Agora, por último, né, nesse pouco tempo aí, o Jonathan, que acabou de entrar aí, ele teve que sair, aí eu Eu entrei vi o no lugar Jonathan dele aí. na liderança da equipe de louvor, né, que digamos assim, a parte principal da igreja, o louvor da igreja, né, que carrega bastante tempo, os bons louvores da Assembleia de Deus aqui de Lavras. E foi isso, né? Foi crescendo aos poucos. Acho que é isso. Assim, o que te despertou para essa parte artística, que é a música, né? A música é uma arte. Então, o que te chamou mais atenção, ou se foi, ou se não chamou atenção, teve alguma influência? Porque eu falo por mim que essa parte musical cantada eu tive muita influência da parte da minha mãe. Porque a minha mãe, a sua mãe também, sempre cantou no coro feminino, né? Uhum. Desde que foi fundado o coro feminino. E eu lembro de umas fitas cassetes que a T mandava, e ela mandava gravado voz por voz. Então, assim, quando o coro feminino ia cantar na igreja, eu cantava a voz do baixo do coro feminino. Então, assim, Uhum. isso aí já foi entrando na minha mente, e eu acho que foi através disso aí que eu comecei a ter mais facilidade para ouvir e discernir as vozes. Então, assim, para você, o que que foi aquele despontar mesmo, assim, a parte principal, falar assim, não, o que me fez mesmo gostar de música foi isso. Eu acho que foi assim, um conjunto de fatores. Primeiro, minha mãe ouve bastante música aqui em casa, né? Então, a época que eu estava crescendo era a época do Diante do Trono, então o Diante do Trono Tava era todo, estourado, né? era todo dia ela ouvia Diante do Trono. A gente tem os CDs até hoje, os DVDs, Diante Eu, do eu acho que Trono eu acho que 3, 2. uma coisa legal que o Newton falou na entrevista dele de anteontem, é que o assembleiano, ele tem uma veia musical muito forte, né? Então, É, assim, eu acho que essa raiz assembleiana, é uma linha muito forte para a pessoa virar músico. é. Então, foi nisso, né? Minha mãe ouvia Diante do Trono e também o pessoal da igreja, os mais antigos, que era o Gustavo, o Tiago, deixa eu ver quem mais, o Weber, eu lembro do Weber tocando, o Fabinho.
o Gessé, muita gente que tocava, que era parente, que era pessoas próximas, meu irmão, o Maxwell, muita gente tocava e eu ouvia eles tocando na igreja, ouvia eles ensaiando até. E eu fui crescendo isso aí. Eu acho que isso aí que motivou, assim, a equipe de louvor mesmo, ouvindo na igreja, que motivou a despertar para a música. Na época, a porta de entrada de música na igreja era a Orquestra Davi, então não teve Era a que Orquestra ser Triunfo. diferente. É, Ah, o Davi comentou aí, ó. Louvo a Deus pela vida de vocês. Mateus e Felipe são exemplos vivos a serem seguidos. Obra de Deus é o movimento. Aí, de Carlito. tem uma experiência interessante com o Davi. Eu não sei se eu já contei isso para ele, mas uma das primeiras vezes que eu escutei Tom Jobim foi com o Davi no carro e foi tipo assim fascinante. Eu lembro da música certinho. A música era Surfboard do Tom Jobim. Depois vocês procuram aí. É uma música assim bonita pra caramba e eu ouvi com o Davi. Davi despertou em muitas partes, né? Na parte da música ele que me deu a entrada e também na música popular assim que eu gosto bastante, que foi Tom Jobim que deu a entrada, foi o Davi também. E isso eu devo a ele. Eu lembro uma vez, eu não sei se o Gustavo e o GC tá aqui na live, mas eu lembro uma vez, a gente ainda era bem novo. Eu era mais velho que você, claro. Mas a gente tinha acabado de entrar para os jovens lá da sede, para os jovens consagrados, a gente tinha acabado de entrar no Coral Jovem, né? O antigo Coral Uhum, Jovem, famoso Coral Jovem. Aí eu uhum. lembro que o GS ainda brincava assim, falava, não sei se você lembra disso, falava assim pra gente, ó, tem certeza que você, Felipe, você, e Matheus, vocês vão tomar frente da parte de louvor da igreja. Não É, sei se você lembra eu não disso. lembro não. Eu não lembro disso não. Ele falou isso muitas vezes pra mim. E hoje em dia a gente tá aí, né? Tentando. É, sim, hoje em dia eu não estou teoricamente na frente, porque quem está na frente agora é o Giovanni, né? Mas eu estive na frente no final do ano passado e foi, assim, uma experiência muito legal. O pessoal é o pessoal que a gente sempre conhece, então é muito fácil de lidar e muito tranquilo, né? E fala assim pra mim também, Matheus, o que que a música mudou na sua vida? O que que essa arte, que é a música, Uhum. contribuiu positivamente ou você acha, ou se você achar que não, mas eu acho que uma arte, né, é sempre um ponto positivo a se citar. Então, o que que você acha que a música fez de mudança na sua vida? Muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Eu acho, primeiramente, que a música, ela, assim, deu um despertar para minha concentração. Eu era um pouco desfocado nas coisas, né? Eu não tinha muito foco quando eu fazia determinadas coisas. E na escola a música me ajudou muito. E até hoje me ajuda, né? E a música também ajuda num aspecto que é de desestressar a gente, né? Talvez a gente chegue um dia estressado em casa, no trabalho, estudo, serviço. Eu pelo menos encontro na música um ambiente que eu me desestresso. Então acho que assim a música desperta esse sentimento em mim, assim, de alívio, de soltar o que eu tô sentindo. Entendi. É, isso, a música ajuda muito nessa parte de concentração mesmo. E é Sim, um refúgio, né? Sem falar que é, é um refúgio. é. É uma hora de. A parte que você relaxa é você fazendo alguma coisa relacionada à música, pra quem gosta, né? Uhum, Ó, teve alguns comentários aí. A Vitória me chamando de velho. Vitória, tá bom, viu? E a Duda falando verdade. verdade. É verdade do quê? Me chamando de velho ou não? Tô brincando. Tem alguns aí, alguns comentários aí pra trás. A Paulinha concordando com o Davi, a Mandinha com aquele comentário. Vamos seguir então. A Duda riu, então ela tava me chamando de velho. Matheus, dificuldades que você enfrentou, tanto no momento que você estava à frente, né, da equipe de louvor, porque como você falou aqui, muitos aí Uhum. que entraram agora, só para contextualizar, o Matheus ele foi o líder geral do departamento de louvor da igreja, lá da Assembleia de Deus. Então, perguntando com relação a isso, quais dificuldades você enfrentou nesse período que você estava à frente? E também, assim, não precisa ser necessariamente só nesse período. Pode falar Aham. também dificuldades que você encontrou na música, enfim. É, assim, a parte difícil lá, que a gente. Na música. Vamos por partes. Então, na música, a parte mais difícil que eu acho que teve sempre foi tirar músicas difíceis. Eu acho que isso é para qualquer um, né?
Então eu sempre tentei, pelo menos, tirar músicas difíceis. Então a parte de E, dificuldade na música que eu tive foi essa. aham, e Pode assim, falar. já aproveitando então, músicas difíceis. E qual que era o seu macete? Qual é até hoje o seu macete para pegar uma música difícil? Pro teclado, para pegar músicas difíceis, depende do nível de dificuldade. Tem músicas que é muito difícil de você pegar assim certinho. Dou um exemplo. Ivan Lins, por exemplo, né? É uma música secular, mas que é uma música riquíssima de acorde. Então é difícil você tirar ela só de ouvido. Você vai precisar de alguma ajuda, algum songbook dele, ou nem que sejam vendo os acordes que ele faz, ou alguma coisa desse tipo. Porque é muito difícil você tirar a música dele só de ouvido. Tem como, mas você tira quase que incompleto. Então essas músicas muito difíceis acaba tendo um auxílio, alguma pessoa que buscou nele alguma coisa para saber especificamente. Agora, o resto das músicas que a gente toca na igreja, você sempre vai seguir a linha de baixo, né? Você ouve o baixo, você já tem uma nota do acorde, então você vai tirar o resto. E geralmente segue um padrão, a música é sempre padrão, né? Eles falam que a música é bastante aproximada da matemática, então segue um padrão de partes para você tirar os acordes e tudo, né? A sequência, né? Uhum. A sequência Aí, das ó, músicas. uma pergunta da Paulinha. Qual foi a música mais difícil que você já tirou? Música mais difícil que eu tirei? É. Hum, deixa eu ver. Nossa, eu não lembro. Mas, mas tem uma música do Toninho Horta que é difícil. Uma vez eu tentei tirar ela, que ela chama Francisca. Ela, você olha assim, ela não tem muita coisa, mas os acordes dela é muito difícil. Então, acho que ficaria Francisca do Toninho Horta. Ó, aproveitando então, eu vou pular o da Duda, mas é porque o da Vitória tem mais a ver com isso agora, ó. Você acha que as músicas da ANB, da Noite Black, são difíceis de tirar? Muito, muito difícil. As músicas são E muito inclusive algumas delas é você que escolhe. Teve uma que eu escolhi que foi muito difícil. É aquilo que eu falei, né? O F10 teve que buscar uma partitura dela, porque a gente não tava conseguindo tirar. Então tem música que era um nível muito difícil, que a gente, assim, tem que buscar um auxílio de outro jeito. Não tem como só com o ouvido você tirar. Mas as músicas da Deutsche Black são muito difíceis. Pelo estilo, né? O americano, ele é muito difícil de tirar, porque eles invertem, no caso de acorde, né, para teclado, eles invertem muito acorde. Então é toda hora invertido. Então, aquela linha que eu falei de seguir o baixo para você tirar uma música, você segue o baixo, você tem uma nota, mas o acorde que ele está fazendo, o acorde mesmo é outro. Faz um acorde Entendi, com um baixo numa outra nota. Então você fica meio que perdido. Por isso a dificuldade de tirar as músicas americanas. entendi. Então, E, concluindo a sua e a Noite pergunta, Black, é, pode falar. concluindo a sua resposta, né? Porque aí a pergunta foi as dificuldades enfrentadas nesse decorrer. Aí você já respondeu na parte da música, agora na parte que Uhum. você foi, que você esteve à frente lá, a liderança. Ah, que eu estive à frente. É porque assim, a equipe é grande. Então lidar com a equipe é um pouco difícil. Com o pessoal, mas de organização mesmo, nada de, de gênio, desse tipo de pessoa, não. Acho que não é essa dificuldade, não. É mais de organizar mesmo. Entendi, E você lidar com. Se no dia, por exemplo, do culto, você tem uma igreja, né, que está esperando um louvor e você que está na frente. Então, se for preciso reger, descer lá embaixo para reger, você tem que ir. Se for preciso fazer qualquer coisa, você que tem que fazer. Falar com o pastor, você que tem que ir lá. Então, qualquer coisa que acontece, tem que ser você. Então, essa é, acho que a maior dificuldade, assim, da equipe. Você pergunta, organizar para que tudo entendi. aconteça certinho. É, e lidar também com muita gente, né? Quanto mais gente, mais É, difícil, né? é E a difícil. equipe é grande, né? A equipe lá é muito grande. Uhum. Quais as influências musicais secular e gospel? Pergunta da Duda. Nossa, a gente vai fazer uma lista grande aqui, hein? Vamos limitar a Tem- três, então. Três de Só... cada uma. Não, é muito pouco, hein? Aí não. Então vamos lá. Ó, influência gospel. Vamos começar pelo gospel. Americanos. Eu tive influência de Kirk Franklin, de Ron Kenoly, de Don Moen, de Fred Hammond. Ultimamente, essas músicas da Noite Black têm me influenciado num certo aspecto, que é o Hezekiah Walker. As músicas da cantata Israel. Então, essas são as influências americanas, assim. Agora, influência secular.
do, dos músicos americanos. Aí tem Steve Wonder, eu vou mais pra linha do jazz, assim, que eu gostei muito. A linha do jazz, eu gosto muito de John Coltrane, que é saxofonista, gosto de Charlie Parker, também saxofonista, gosto de Dizzy Gillespie muito, gosto muito de Big Band, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller. Então tem uma lista infindável. Agora, Passou de 9. é, vamos lá, pros nacionais gospel. Os nacionais gospel, Diante do Trono e Renascer, assim, acho que foi o principal, por ser, tá no início, né? Influenciou muito. Agora, secular, tem muita gente no Brasil boa, assim, gosta de Milton Nascimento, gosta de Toninho Horta, gosta de Loborges, gosta de Ivan Lins, gosta de Tom Jobim, gosta de João Bosco. É isso aí. Você tá com seu teclado aí? Tô, tô aqui. Toca uma música então aí, uma Então, dessas assim, uma dessas suas referências aí, o problema, de um o desses problema é, cantores. o problema é que eu tô segurando o coisa aqui. Ah, não, depois, então, mais no final Depois, a gente vai é, para essa parte. Vamos deixar isso mais para eu frente, tô então. segurando só tô com O uma celular mão. na mão. Tecladista com uma mão é difícil. A Joane perguntou as músicas da É, cantata. a Duda falou aí, ó. Ela tocou no ponto. Eu esqueci do principal, o Kiko Alan. A gente vai falando. Eu esqueci do Kiko Alan. Total influência Kiko Alan, um saxofonista gospel que tocou com a Whitney Houston. Total influência do Kiko Alan. Ia até pegar o DVD dele ali, que foi o diferencial, assim, que mudou minha vida. Foi esse DVD do Kiko Alan, que chama Evangelho segundo Jazz. Uhum. A Joane perguntou sobre as músicas da cantata, se são difíceis também. Tava ligada àquela pergunta lá antes. Sim, em partes. As músicas da cantata, quem escolhe geralmente é o Pastor Paulo, né? Então eles mesclam bem. Tem músicas fáceis, igual a gente já chegou a tocar Barquinho, que era uma música bem fácil. A gente já tocou música, sei lá, muito difícil. As músicas do Monte Paran, que tem bastante música da cantada do Monte Paran, são difíceis, muito difíceis, também na mesma linha da Noite Black. Então a cantata é dividida, parte difícil e parte fácil. Parte bem E, fácil, né? Igual Parquinho. Teve outras também. Essas músicas mais nacionais são mais fáceis. Agora, as músicas americanas, igual a gente toca do Brooklyn, são difíceis. Músicas da cantada. Desse aspecto, são difíceis. entendi. Momentos marcantes com você relacionado à música. Ó, o Dedê Bonito entrou aí, ó. Olha o Dedê aí, ó. Dedê Bonito. É, a pergunta, qual que foi mesmo? Eu perdi aqui. Desculpa. Peraí que o celular apagou aqui. Momentos marcantes relacionados à música. Momentos marcantes. Isso. Olha, tem um momento que foi engraçado. Tem um momento que foi engraçado. Foi quando a gente foi, a banda da igreja, a banda mesmo, assim, bem estilo militar, foi tocar numa cidade, não é cidade, é um distrito que chama Buticão. Então foi a experiência mais Mais engraçada, inusitado. mais inusitada, porque o ônibus era um ônibus velho, e o ônibus furou o pneu no meio do caminho. E a gente tocou nesse lugar, um lugar assim, bem interior de Minas mesmo, assim, interiorzaço. E a gente na época estava acompanhando o Pastor Cerqueira. E eu lembro que o povo gostou da gente tocar e pediu pra gente ficar de noite, que a gente foi de manhã. Pediu pra gente tocar de noite. E o pessoal da igreja tava tudo querendo ir embora pra lá, ninguém já tava aguentando mais. Aí o pastor, não, a gente vai ficar aqui no Buticão e vamos tocar de noite. E a gente teve que ficar. Sim, foi engraçado pela situação, assim. A gente andou na cidade, entre aspas, tocando, estilo de banda, as músicas de banda, e depois a cidade é bem pequena, assim, foi engraçado. O ônibus furou, tipo assim, foi tudo errado. A gente ainda ficou até mais tarde, voltou de noite. Então, Então, essa aí já entrou numa outra pergunta aqui já também. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria saber de você. hum, Ah, lá, o Maxwell, Max, o Max, que comentou kkk, eu tava nesse dia. então ele vai saber também. Esse dia foi engraçado. Uma coisa que eu queria saber de você é se lá no seu início mesmo, assim, dessa parte da música, desde quando você começou a pegar mais firme nos estudos,
você imaginava que você chegaria nesse nível de conhecimento musical? Era essa a sua pretensão? Ou não? Ou você só estava mesmo aprendendo música por conta de alguma necessidade na igreja que precisava de música na orquestra? Ou por hobby? Era a sua pretensão ter esse nível de conhecimento musical que você tem hoje? Não, eu também nem acho que eu tenho esse nível todo que você tá falando, não. Mas eu acho que assim, foi Sem desenvolvendo, assim. modéstias. Foi desenvolvendo, nunca tive pretensão, eu quero chegar em tal lugar. Porque se a gente for querer chegar em tal lugar, a gente vai cada vez mais vai aumentar o nível e não vai chegar nunca. Então, assim, foi desenvolvendo, é porque música, pra mim, foi uma parte, assim, bem de prazer, assim, eu tinha prazer no que eu fazia. Então, fui desenvolvendo por causa disso. Eu não tinha dificuldade de ficar muito tempo tocando instrumento, pegando habilidade no instrumento, porque era o que eu gostava. Então, assim, a gente ficar estudando, por exemplo, estudando qualquer outra matéria, matemática para mim, eu não consigo ficar 2 horas, 1 hora estudando matemática. Então, por isso que eu não desenvolvo. Agora, a música eu desenvolvi, assim, por causa disso, porque eu gostava do que eu fazia. Então, como eu gostava do que eu fazia, tudo ficou mais fácil, né? Tudo na vida, se a gente Uhum. gosta, fica mais fácil, a É, gente aprende. isso é Acho que foi verdade. acho que é nesse sentido essa resposta aí. Sim, eu não Uhum. cheguei em nível nenhum. É isso, Matheus. Sem modéstias. É. Mas, agora sim, ainda nesse campo. Eu sei que você é formado em direito, Aham, mas a música, ela é muito forte na sua vida. Qual que é o aham. seu objetivo na vida e qual que é o seu objetivo especificamente na música e no direito? Na música, eu não tenho, assim, expectativa de, sei lá, de querer tocar com alguém, tocar, acompanhar alguém, não. Eu já tive essa vontade, mas não tenho mais, assim. Então, tipo, a música acaba sendo um prazer e, e eu acabo tendo a música como um auxílio para a igreja, né? No caso, a Igreja Assembleia de Deus dos Lavos, eu tenho esse objetivo de ajudar qualquer igreja que eu tiver. Então, se eu sei tocar um violãozinho e a igreja está precisando de violãozinhos, se eu puder ajudar, eu vou. Então, eu tenho esse objetivo, assim, na música por agora, assim, ajudar os locais de igreja que tem muitos locais com dificuldade, com músicos, com músicas, e ajudar nesse aspecto, assim, onde que eu tiver, em qualquer lugar, ajudar. Então a música é nesse sentido. Agora, com relação à profissão, é, eu não sei, assim, eu tô fazendo mestrado agora. Então, daqui 2 anos eu, sei lá, talvez entre num doutorado ou seja docente em alguma instituição. Eu acho que é nesse sentido, assim. E poder ajudar sempre na música, na onde que eu puder, assim. Onde que eu Uhum. tiver. Cabe também a pergunta do Eliel, tá aí, ó. Já quis utilizar a É, tem música bastante como pergunta. profissão? Já sim. Assim, se a gente for olhar a profissão como uma coisa que a gente recebe em troca do que a gente faz, nesse sentido, eu já, assim, toquei bastante, já usei a música muito como profissão, né? Toquei em vários lugares, o Dedê tá aí, já toquei muito com ele, já toquei em casamento, muito casamento. Então eu usei a música como uma profissão, sim. Já quis, eu já usei, sim. Até hoje, às vezes, eu toco em casamento, faço alguma coisa. Então, já usei música como profissão. Como profissão. Uma pergunta do Edson Ramos. Alguém que nunca teve contato com a música, se houver determinação, disciplina e dedicação, pode vir a ser um músico com excelência? Claro, total. Tem um saxofonista brasileiro que chama Léo Gandeman. E ele era, tipo assim, uma pessoa despretensiosa com música. E ele começou a aprender saxofone aos 25 anos. E ele hoje é um dos melhores saxofonistas do Brasil. Então você pensa, 25 anos eu tenho hoje. Então ele se tornou um dos melhores saxofonistas com muita dedicação, com muito empenho. Então é plenamente possível. Rebeca, se o Matheus não chegou a nível nenhum, a gente tá onde? KKK. Falou É tudo, isso. Rebeca. Só liberdades aí. Guilherme Dutra, melhor músico que tem, sou fã. Ó, tá puxando Mentira. saco, Matheus. Tá Tá puxando mesmo. saco. Mentira. Esse aqui já, a gente já sabe, já. Já conhece? Vindo, vindo do Dutra. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Hum, agora, um assunto
Ó, o Edson mandou um joinha aí pela resposta respondida. Um abraço pro Edson. Edson Ramos. Você sabe quem que é o Edson Ramos, né? Claro, conheço. A Com voz certeza. poderosa. Sim. Um assunto aí agora um pouquinho só um pouquinho mais ardente, polêmico. Ai, ai, ai. Lá no bate-papo que eu tive com o Newton, na Ah, quinta-feira, a uhum, gente falou sobre apoio, o apoio que as igrejas dão para os músicos, para o ministério musical da igreja. uhum. Você, já vivenciando isso há muito tempo, o que que você tem a dizer sobre isso? Não precisa se comprometer com respostas polêmicas, pode responder do seu jeito, o que te couber. Não, acho que a igreja dá muito apoio para música, para música no geral e para músicos. No seguinte sentido, é só a gente comparar, assim, fazer uma comparação básica entre a igreja católica e a igreja evangélica. As músicas da igreja evangélica são muito mais elaboradas que música da igreja católica. Isso não quer dizer porque as pessoas já nascem a pessoa da igreja evangélica já nasce bem e toca bem. É porque em algum momento há um apoio da igreja evangélica. A gente, como músico, sempre precisa, quer mais, né? A gente sempre quer o melhor instrumento, sempre quer o melhor cabo, quer o melhor microfone. Então a gente sempre espera mais dos líderes, né, dos pastores, que se empenham mais na parte musical. Mas eu acho que tem bastante auxílio, bastante apoio para os músicos e para a música na igreja. Mas a gente fica naquela, a gente acha que poderia ser melhor. Se fosse melhor, a gente poderia estar num nível talvez maior do que a gente está. Então acaba sendo um infinito, né? A gente sempre vai Nunca querer o vai, melhor. é, nunca vai estar no jeito certo, né? A gente É, nunca vai atingir até, o que a gente quer. até porque, assim, se a gente for olhar, os instrumentos musicais e aparelhamento de som são caros para a igreja também. Então, assim, depende da igreja, né? Se a igreja tem uma missão, igual a Assembleia de Deus, tem uma missão mais evangelística e mais de abrir templo do que comprar um instrumento bom, é o estilo da igreja. Então, a gente, tipo, não pode fazer nada. Mas se uma igreja tem uma outra visão de, sei lá, fixar um templo aqui e um templo legal, que tem aparelhamento bom, instrumentos bons, aí acaba sendo da instituição, assim. É É da é o visão que da eu comentei. instituição. Eu comentei com ele sobre a igreja adventista. A igreja adventista ela é muito focada nessa parte musical, né? Então, É, assim, o apoio e a visão deles para a parte de música, eles têm todo um amparo sim. gigante nessa parte. Então, músico e cantor lá é Então, muito a, bem par, auxiliado pela igreja. a parte que a gente se queixa é essa, né? Porque se a gente tivesse uma estrutura um pouco melhor do que já tem, a gente poderia talvez estar no nível dele. Se tivesse, por exemplo, igual tem em grandes capitais e nas igrejas adventistas tem, um maestro fixo da igreja, que recebe pela igreja igual um presbítero, que fica só por função musical da igreja. A Entendi. gente, assim, eu, você, o Jonas está aí, o Dum ficou muitos anos na liderança da igreja. Ele É era voluntariado, né? voluntário. Então, tipo, acaba sendo. Acaba, a gente não é que não faz com dedicação, a gente faz o melhor, mas a gente tem outras prioridades para nossa vida profissional também, que a gente precisa fazer para sobreviver, para comer, para fazer dinheiro, aquilo que dá sustento para a família. Então, não tem como a gente se blindar e ficar só com a igreja, não tem como. Uhum. E o que que você acha dessas igrejas que pagam esses músicos, cantores, igual, por exemplo, tem igrejas lá em São Paulo, a Assembleia de Deus do Brás, que ela tem cantores que são pagos. Sim, Então, assim, é uma profissão, né? É um cantor e são crentes, são membros da igreja, são evangélicos. sim. Eu acho que é o caminho, né? Que vai chegar algum dia aqui em Minas, talvez. Não sei se tem em Belo Horizonte, mas acho que é o que vai chegar. Eu acho que é o caminho viável para acontecer, assim, com excelência até na igreja. Você remunerar os músicos e dar total apoio para que seja tudo. Os cultos hoje estão sendo mais um show do que uma coisa mais espontânea, né? Então necessita de uma parte musical bem elaborada. Eu acho que o caminho disso é se profissionalizar os músicos dentro da igreja. Igual essas igrejas, velho, The Braz faz em São Paulo. Acho que a maioria das igrejas em São Paulo são isso. Renascer Praise.
Eu não sei se a IBAB, Igreja Batista Água Branca, faz com o Paulo César Baruch, mas é o típico de uma igreja que, que, tipo assim, é bem profissional o que eles fazem. Então, os cultos acabam sendo melhores, as transmissões melhores, porque é tudo profissional. Então, A não é. notoriedade da igreja, o nome da igreja também vai. E isso tudo acarreta, né? Porque tudo sobe junto Sim, com esse investimento, né? é uma Igual, escada. você pega o Renascer Praise. Então, são músicos também que são remunerados, cantores remunerados, e a igreja tem um nome muito forte no Brasil inteiro por ser conhecido por essa parte musical, Só por isso. que são muito excelentes, aliás. Igreja Batista da Lagoinha também, Igreja só ficou conhecida Isso. pelo louvor. E olha pra você ver, a Igreja Batista da Lagoinha teve um maestro muito bom, que foi o Sérgio Gomes, que faz toda a diferença. Ele era um maestro da igreja, ele era responsável pela parte musical da igreja. E isso fazia toda a diferença na construção de um CD, igual foi o Exaltado, igual foi o Diante do Trono 3, o Águas Purificadoras, Preciso de Ti. Então isso fazia uma diferença na música e fazia uma diferença para a igreja. A igreja ficou conhecida por causa disso. Não, verdade. Então, eu também acho que já podia chegar isso aqui em Minas, em Lavras, quem sabe, Quem sabe? né? Agora, fala aí, assim, com sinceridade, Ai, ai, ai. o que que você acha, o que você acha ser o motivo de um músico, um cantor, alguém da parte do Ministério de Louvor, muitas vezes não ser muito bem visto pela igreja, pelos pastores? Eu falo isso da nossa igreja mesmo, até, Uhum. sabe? Porque muitas vezes tem essa visão meio torta de quem tá na frente cantando ou quem tá na frente tocando. Não sei se você já presenciou alguma coisa assim, já ouviu relatos sobre isso, mas o que que você tem a dizer sobre isso? É, assim, eu acho o seguinte, os Ó, músicos o na Gustavo igreja, entrou. o Gustavo entrou aí, a gente já falou de você aqui, Gustavo. Falamos de você aqui, Gustavo. Eu acho que os músicos das igrejas, geralmente, são jovens. Então, eles pegam no pé dos músicos, porque os músicos são jovens. A igreja pega no pé dos jovens. Então, isso é natural. A Assembleia de Deus, então, sempre foi assim e tomara que não seja assim. Mas a igreja pegou no pé dos músicos porque os músicos eram jovens, e só por causa disso. Eu acho que não tem nenhuma perseguição por ser músico, não. Mas sim pelo fato de serem jovens. Sim, o Edson até fez uma pergunta aqui, ó, por que a maioria dos músicos são vistos como menos espirituais? Eu acho que talvez essa seria a pergunta melhor. E É talvez seja difícil, até hein? por- e talvez seja até porque são jovens também, né? São É. jovens, não tem tanta essa visão de compromisso com Deus, compromisso com a obra, com a igreja, então talvez vá por essa linha também, né? Eu não sei, assim. Eu acho, assim, o que é visto pelas outras pessoas, isso não importa, porque a espiritualidade a gente não precisa mostrar. A gente não precisa levantar uma mão para mostrar que a gente é santo. Não precisa chorar no culto quando toca uma música. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa demonstrar para ninguém. Então, assim, Certíssimo. se é visto como menos espiritual, isso aí pouco importa. Porque é cada um dentro do seu quarto orando, é cada um dentro da sua casa, é cada um fazendo o seu louvor, lendo a sua Bíblia. Então é assim, é cada um. A gente não pode levar pelo que as pessoas pensam, porque não adianta nada talvez eu levantar uma mão para adorar a Deus, sendo que eu estou fazendo aquilo para as outras pessoas verem que eu estou adorando a Deus. Isso não reflete em nada, isso é nada mesmo, não tem Ó, nenhum um aspecto. tem uns crentes arrepiando aí, ó, aleluia, eita, falou tudo. É, A Paulinha, é, Paulinha, você acredita que há subestimação da vida espiritual dos músicos cantores nas igrejas? subestimam bem os músicos da igreja, sim. Porque por esses aspectos que a gente está falando. Primeiro, a Igreja Assembleia de Deus, ela é muito focada nesse aspecto nessa visão é a igreja pentecostal, então tem que ser pentecostal. E,
e por isso, os músicos, acho que os músicos não fazem esse jogo, entre aspas, né? Pentecostal, assim. Eu não vejo muito um músico rodando de unção, assim, essas coisas todas. Mas é por causa disso, eu acho. Por isso que eles são vistos como menos espirituais. E pela questão de ser jovem. A igreja pega no pé de jovem. Sempre, sempre pegou e Sempre foi tomara que assim, não sempre pegue. vai ser. Sempre foi assim. E que é errado também. Assim, eu prefiro se eu fosse, né, eu prefiro uma pessoa jovem na igreja, por mais que ela esteja, sei lá, não esteja bem no momento com Deus, mas eu prefiro ela dentro da igreja do que ela fora. Então, é uma questão de visão, Isso aí também é uma coisa que muitas Paulinho. pessoas já chegaram para falar comigo sobre essa parte aí, que prefere muito mais ter uma pessoa dentro da igreja, por mais que ela não esteja bem, do que fora. É o que Uhum, acontece em algumas igrejas, né? Nessa sim, questão de, tipo, se um jovem peca, aí ele fica de banco e é tirado todas as atividades dele da igreja. Tá é, muito, muito certo isso, mas não tem um acompanhamento para essa pessoa. sim, Não tem um pastor, um presbítero, um diácono que seja, que é designado para ficar cuidando daquela alma que está ferida, que está com algum problema. Então, tipo assim, aquela pessoa, ela simplesmente pecou e é tirado todas as atribuições dela da igreja e ela é esquecida durante 3 meses, 6 meses. sim. Então, assim, nesse período, ela pode tacar ali pau Marcos e depois dos 6 meses voltar. Aí É, é uma lógica que não dá para entender muito. não dá Mas, pra entender. A figura do conselho de ética, a gente está entrando num tema espinhoso aqui, hein? A figura do conselho de ética, não tem aplicação bíblica. Isso aí, você não acha em nenhum lugar onde que teve a figura do conselho de ética que julgou os seus, entre aspas, pecados. Não tem isso, né? Olha pra você ver como é que são as coisas. Se a gente cometer um pecado, o único que pode salvar é Jesus. O único que pode tirar é Jesus. Ele não precisa ficar 3 meses. Eu não vou ficar 3 meses de quarentena aqui para ver se Jesus me recompõe meu erro, meu pecado. Você não precisa disso, não. Jesus é agora, é 24 horas. É qualquer momento que você se humilhar, ele vai ser aceito. Então, a figura do conselho ela não existe biblicamente. É uma figura de construção da história da igreja. Não tem. ó, comentários aqui. Davi, quando se dispõe a fazer a obra virar pancada, seja espiritual ou material. Verdade, Davi. Paulinha, orgulho da família, eita, ó. Ó, o Giovanni Ó, colocou uma questão boa aí, ó. isso, aqui, ó, mas Eu antes sabia que do ia perguntar Giovanni, essa. deixa eu só falar a do Edson, porque a do Edson tem a ver com isso aqui, ó, que a gente está falando agora. Acompanhamento pastoral é fundamental. Nisto, a Assembleia de Deus está de parabéns. O pastor Paulo Marcos tem, de fato, um coração de pastor. Ó, fazendo um comentário aí do pastor Paulo Marcos. O Tem pastor Paulo mesmo. Marcos tinha entrado na live, eu não sei se ele continua. É, eu Dá vi um ele alô aí, entrando. pastor Paulo Marcos. É, eu acho que é isso, assim, a gente tem que tentar acompanhar os jovens músicos. A igreja perde muito músico bom por causa dessas coisas, assim. E perder um músico é difícil, porque a gente não faz um músico, assim, não é uma coisa que eu vou sentar aqui em casa e vou fazer um músico. Uma coisa que tem que vir da pessoa. Então, se a gente perde uma peça importante, igual a gente perde um baixista, aí acabou com a banda quase, um baterista, quase que acabou com a banda, porque como é que você forma um outro baterista que tenha a mesma visão de grupo, que tenha as mesmas, que sabem as mesmas músicas que toca no dia a dia? Então é muito difícil. E quando a gente troca, por exemplo, de baterista, de músico, qualquer que seja, aí as pessoas xingam, mas aquele músico é muito devagar, ele não toca direito, é porque é difícil, a gente precisa Você formar tem um que moldar músico. também, né? Tem que formar, É, você tem que moldar ele de acordo com a necessidade do que precisa ali, né? e isso é só a prática. É. Giovanni, baseado em tantas referências incríveis, como você vê esse mercado gospel atual worship? Olha, eu assim, não tenho preconceito não. Até porque, igual o Newton falou, se a gente for, não sei se foi o Newton que eu vi, se a gente for voltar no mercado, se for voltar na linha de worship, a gente volta lá em Hillsong. E Hillsong é legal. O que é Foi eles que difícil, começaram tudo isso, né?
O que é difícil no worship, porque eu acho que assim, o que não tem nada de interessante no worship é que ele não te progride em nenhum aspecto musical. Você não vai tirar uma música worship e vai progredir em habilidade instrumental. Você não vai pegar qualquer música e vai falar, nossa, agora eu vou aprender várias passagens de acorde, por exemplo, vários acordes novos. Você não vai fazer isso. No caso seu de coral, vocal, você, nossa, vou aprender altas harmonias aqui, vocal, fazer 5 notas. Não vai ter isso. Então a dificuldade é essa, porque não te evolui em nada. Você vai ter E quantidade de música tirada, mas não vai ter a é, qualidade que você esperava. você não vai progredir musicalmente. Você só É, progride com aquilo que você tem dificuldade. Então, eu tenho muita dificuldade para tirar algumas músicas. E eu só vou progredir tentando tirar elas. Se eu for continuar nas mesmas, eu não vou ter ganho. Então, a música worship é isso, assim, você não tem ganho com ela. verdade. É assim, ela é muito arroz com feijão, né? Ela é Uh, mais pra quantidade Até mesmo, menos demais. pra qualidade. Até demais. Isso aí é bom pra quem tá começando a tocar alguma coisa, assim, algum instrumento harmônico. Ah, agora você já toca 10 músicas, mas é 10 worship. É, assim, se compara, por exemplo, música worship com música da harpa da Assembleia de Deus. Nossa, a harpa você consegue fazer progressões harmônicas incríveis com as músicas da harpa. Você consegue fazer muitas coisas com as músicas da harpa, assim, arranjos, fazer estilos diferentes, jazz, salsa, para fazer um tanto de coisa. E a música worship não tem como, você fica naquilo quadradinho daquele jeito. Uhum. Uma pergunta aí da Rebeca. Ó, Matheus, como você treina seu ouvido? Eu não sei, assim, eu não treino o ouvido. Eu gosto de ouvir muito, então sempre eu vou estar ouvindo alguma coisa aqui. Minha mãe, você também deve conhecer, todo mundo sabe, eu sempre estou ouvindo alguma coisa. Com fone, eu acho que um jeito legal de você treinar o ouvido é o seguinte, eu sempre tento fazer isso. Quando eu estou escutando uma música, ou até tirando, eu sempre olho a nota do baixo, igual eu disse. Com a nota do baixo, ele vai mudar as notas da música, obviamente, não vai ficar numa nota só, e ele vai para uma outra nota. Eu tento perceber qual é o intervalo que ele faz dessa nota para outra nota. Eu acho que isso ajuda. Então, você vê que repete muita coisa. Se ele está num dó e vai para um fá, você vê, opa, um intervalo de quarta, você sabe para onde que ele foi. Então, acho que isso ajuda no ouvido também. F10 entrou aí também. Ah, a Duda fez uma pergunta. Prefere Spen do Steve ou John? Ah, eu prefiro John 11. João 1, que é a primeira música do DVD Evangelho segundo Jazz. Eu prefiro João 1. Spen do Steve Wonder é legal, mas eu prefiro João 1 do Kirk Whalum. São duas músicas, tá, gente? Depois vocês procurem aí, gente, essas músicas. É, Matheus, então, dá um jeito aí nesse teclado aí. Pera aí. Deixa eu ver se... Pera aí, rapidinho. Beleza, pode ajeitar aí. A gente tá aqui online esperando. Nossa, não... Não vou conseguir não, filho. Eu não sei onde que eu vou colocar o celular. Só se eu desligar e voltar. Pera A aí. live, na Aí, verdade, a pera live aí, vai agora deu. cair. Agora deu, segurou. Aí. Aí, ó. Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir? Tá sim. O que que é? Tocar o que? Vamos lá. Toca uma música Não, dessas cantar pessoas que não te canta. inspiraram. Ô Eliel, pede pra ele cantar e tocar. Não. Dá pra ele Jamais. cantar e tocar? Eu acho que dá, hein? Você Só um acha que pedacinho. para ser um bom músico tem mais a ver com o dom ou com a persistência? Persistência. Dom é muito raro de se achar uma pessoa superdotada. Eu acho que uma pessoa que tem dom, tipo assim,
que nasce desde criança com um dom, eu acho que vi um tecladista, um menino, ele chama Justin alguma coisa. Eu sigo ele no Instagram aí. O Giovanni deve saber, Justin alguma coisa. Ele é um menino assim que toca teclado pra caramba. Eu acho que aquilo é um dom, mas é um em um bilhão. Eu acho que é muita persistência, assim. Tudo na vida é muita persistência. A gente tem poucos gênios, graças a Deus. Ó, já teve um pedido de música. O Giovanni pediu samba de uma nota só e o Davi pediu bossa nova. Então, Samba de uma a nota gente só. eles estão conversando entre eles lá, hein? Tá dando pra ouvir? Tá? Só um pouquinho, essa música é difícil. Tom Jobim, não é Eu, assim não. eu gosto muito também de, assim, eu não ouço com tanta frequência, mas eu gosto de ouvir música instrumental. Mas dessa Essa parte música. bossa, essa parte bossa nova, eu gostava muito de ouvir uma cantora em específico, Nara Leão. Eu Uhum. gosto, sou apaixonado com a voz dela. Nara Leão, pra mim, eu ouço, sim, direto. Toda semana eu ouço Nara Leão. Essa música é interessante, depois vocês olham aí, a samba de uma nota só do Tom Jobim. Ela é uma nota só, ela vai fazendo uma sequência de notas. Você vai descendo um acorde e vai segurando uma nota só. Depois ela muda para uma outra, mas a letra explica por que muda para uma outra nota. Porque fala que é consequência da parte musical. Do que Então, aham. é. Essa outra é consequência. Não acabo de Que dizer. Ah, essa como música é sua legal. consequência inevitável de você. É. Bem legal, bossa É nova. Tom Jobim. Toca uma blequeira, então. Uma coisa com mais groove, mais swing aí. Ah, é difícil, hein? O que que a gente pode tocar? Pediram pra você tocar Raul. Eu não conheço. Eu não conheço umas músicas dele. Olha o Leandro aí. Ó, eu vou tocar uma Black Era, não. Eu vou tocar uma música que eu gosto. É a música que eu mais gosto. Vai A lá. Duda vai saber qual que é. É uma bem melódica. Só um pouquinho. Já tocou Steve Ó, Wonder. sua tia Esther pedindo pra você tocar aí, ó. Steve Wonder. Só um pouquinho. Vibe de casamento, exatamente. Canta, fio. Não, a entrevista é com o Matheus, Leandro. É. Pelo amor de Deus. Eu tô tocando aqui, o fone tá bem embaixo, assim, aí tá um pouco difícil. Mas, vamos lá. Mas saiu legal, saiu legal. Quanto tempo a gente tá aí? Então, a live vai cair agora e eu preciso fazer a parte final, que é o bate-bola lá, aquele jogo rápido. Então vamos fazer, ué. É porque o Instagram ele derruba a live em 1 minuto e faltam 3 minutos para dar 1 hora. Quer dizer, o Instagram ele derruba a live com 1 hora. Falta três Ah, minutos tá. para dar 1 hora. Então, vou fazer o seguinte: Você quer eu vou fazer? encerrar ela para a gente começar de novo. Leandro. Então, gente, ó, tem 25 pessoas online aqui, ó, 25 pessoas online. 26. Então, 26 agora, isso, ó. Essas 26 pessoas têm que voltar aqui na live.
Porque Chico o Pinheiro. ba... Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, eu não sei, Chico Pinheiro é difícil, é um guitarrista brasileiro muito bom. Acho que ele é formado em Harvard, né? Não sei. Nossa, ele é muito bom, eu não sei uma música dele. E ele é difícil. É aqueles músicos brasileiros que não são reconhecidos aqui, mas são muito reconhecidos fora, né? Ed Mota é um deles. O próprio Toninho Horta que eu citei aqui, muito reconhecido na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, não é reconhecido no Brasil. Chico Pinheiro é um cara muito bom. A Grace chorou agora, Machá. Isso é coisa do Leandro. É uma piada interna aí de vocês. É, é de 10. Ó, Matheus, gosta mais de sopro ou tecla? Se tivesse que escolher, se dedicar a um só, escolheria o que e por quê? Olha, eu gosto de ouvir mais os instrumentos de sopro. Mas eu gosto de tocar, assim, de fazer som com o teclado, porque eu acho que eu domino mais. A música do Steve Wonder é bonita, do Steve Wonder não, do Chico Pinheiro, é bonita. Esther tá Estão pedindo, ligada. estão pedindo pra você tocar Ivan Lins, mas aqui, tá na Hum, contagem regressiva aqui já. Vai encerrar a ah, live. Então, certo. você vai voltar tocando Ivan Lins, e se Hum, tiver mais algum pedido, aí depois a gente vai lá e finaliza. Beleza? beleza, beleza. Tá na contagem regressiva aqui, já vai finalizar. Então, pessoal, volta pra live aí pra gente só fazer a última parte, beleza? Aguardando vocês. Já vou iniciar a outra live agora. Vamos lá.